Agora esta chamada está sendo gravada. Bom dia, pessoal. Temos aqui mais uma conversa GE, minicurso GE, na verdade, né? Com o nosso grande amigo, professor Tarsis. Conheci ele há pouco tempo, professor. Mas temos uns trabalhos interessantes aqui que a gente pode seguir junto aí. Teve umas ideias legais. E eu quis trazer um pouquinho disso pro GE. Vocês conhecerem um pouquinho quem que é ele, o que ele faz. E quem sabe fazer algumas parcerias bem interessantes aí. Tá? Vou deixar aqui ele mesmo presente aí. E bem-vindo, muito obrigado por estar aí para a apresentação. E seja bem-vindo ao Jair. Muito obrigado, Igor. Agradeço o convite. É muito feliz aqui de poder estar participando aqui junto com vocês do grupo e aprendendo, né, cada dia. E é isso, né? A gente está aqui à disposição também para parcerias. Então, eu vou começar aqui, vou falar um pouquinho sobre meu percurso aí, tanto profissional quanto acadêmico. Vou projetar aqui, fazer uma pequena apresentação aqui, né, para a gente poder seguir. Ver se compartilhar aqui com vocês. Pessoal, vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Ok. Bom, aqui, pessoal, então eu sou professor atualmente aqui na Universidade Federal de São João del Rei. Nós fazemos parte aqui, temos aqui, né, um grupo de pesquisa e ensino em engenharia mecatrônica, Unipem. E aqui tem os dados do meu contato, então tanto e-mail, Instagram aqui, depois se alguém quiser adicionar a gente, também estamos aí nas redes sociais. Bom, a minha formação é engenharia mecânica. Eu iniciei o curso de engenharia mecânica na Federal de Uberlândia em 2004. E eu fui, em 2007 eu fui para o intercâmbio em Portugal, na Universidade do Porto, e lá eu concluí o curso, transferi o curso para lá, acabei concluindo o curso lá. E lá foi onde também iniciei a minha carreira como engenheiro. Meu primeiro trabalho foi no Instituto de Pesquisa na universidade mesmo. Trabalhava na parte relacionado a projeto de moldes para fundição de titânio, fundição de alumínio. E aí mexia muito com SolidWorks, essa parte mais de projeto de componentes, enfim, a parte mais relacionada mesmo à modelagem tridimensional, né, detalhamento de peças e assim. E, posteriormente, a empresa que a gente tinha parceria, eles me contrataram, uma empresa alemã, chama Zollern, e eu fui para essa empresa para realmente implementar uma linha de produção no caso, eram impulsores do turbocompressor veicular. Eles fabricavam esses impulsores por fundição a vácuo de alumínio. Mas eu tive nessa empresa apenas um ano, e na sequência eu fui para a Renault e trabalhar na parte a divisão ali é uma divisão de caixas de câmbio, né, na Renault Cassia, fica próximo à cidade de Aveiro, uma cidade muito conhecida lá em Portugal, conhecida como a Veneza Portuguesa, né? Ela tem uns canais ali onde circulam as gôndolas, cidade muito bonita. E aí estive na Renault durante 2 anos. Depois, assim, até no total, né, acabei ficando 6 anos em Portugal. E aí eu decidi nessa fase aí retornar para o Brasil. Já estava casado já. E aí, mas assim, foi mais por questões familiares para estar mais junto com meu pai. E aí eu vim para o Brasil, fiquei um ano trabalhando numa empresa na minha cidade natal mesmo, uma empresa mais familiar, que fabrica máquinas para corte de chapa, máquinas realmente aí para estampagem de chapas em geral. E aí foi em 2014
que iniciou o meu percurso acadêmico. Voltei para Uberlândia, para a Federal de Uberlândia, para fazer o mestrado na engenharia mecânica. E ali o mestrado eu estudei, foi na área de materiais e processos de fabricação. Eu estive trabalhando nessa fase com implantes dentários. E aí, assim que eu acabei o mestrado, eu fui aprovado no concurso na UFSJ para a área de projeto de máquinas. Foi o primeiro concurso que eu fiz e, né, tive a felicidade, né, de ter conseguido ser aprovado. Então, estou desde 2016 na instituição, na UFSJ. Desculpa, pessoal. E atuo na área de projeto de máquinas, tá? E aí, em 2017, que eu iniciei o meu doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, também nessa área de projeto de máquinas, no caso, a área na UFMG chama Projeto Sistemas. E aí, o tema do meu doutorado era o desenvolvimento de um veículo híbrido, combinando a tecnologia hidráulica com motor de combustão interna. Só um minuto aqui. Tem aqui uma tossinha chata, vou só pegar um copo d'água aqui, pessoal, já volto. Só me desculpa aqui, a garganta que começou a dar uma coceirinha aqui, não estava conseguindo continuar aqui, voltando aqui. Essa benção aqui, a voz volte aqui, não atrapalha nosso encontro. Bom, aí, turma, deixa eu só voltar aqui a projetar. Bom, então, e aí, então eu iniciei aí o doutorado, né, na área de veículos híbridos. Então, eu trabalhei tanto com tecnologia, a parte, conceitos na parte de transmissões, eu trabalhei na parte também elétrica, né, motores elétricos, estudando os motores elétricos, mas o objetivo era produzir algo novo, né, uma inovação, e aí essa inovação foi esse desenvolvimento de um veículo híbrido que combinasse tanto motor de combustão interna, motor elétrico e um sistema para regenerar energia, um sistema hidráulico de regeneração de energia. Tá? Bom, vou mostrar aqui, pessoal, então, algumas áreas então, que eu já trabalhei aqui, um resumo aqui em fotos. Tá? Então, esse sujeito aqui sou eu, minha esposa e minhas duas filhas, que Mariana, Alice e Sâmia. Eu tenho essas duas meninas gêmeas. E aqui estão alguns projetos. Eu já fui vice-coordenador da equipe Minas Gerais, na sede, né? A equipe de eficiência energética. Atualmente eu sou coordenador da equipe ECAP, aqui no campus Alto Parauapeba. E atualmente eu leciono disciplinas de projetos de máquinas, então, vibrações mecânicas, sistemas hidráulicos pneumáticos, leciono também disciplina de mecanismos e elementos de máquinas, então, pessoal do curso de engenharia mecatrônica. E a gente desenvolve atualmente esse carrinho aqui, tá aqui embaixo aqui. Hoje é um conceito urbano, é um carro completo, com freio a disco nas 4 rodas, tração, né, utiliza um motor elétrico, transmissão direta. Eu trabalho também na área de veículos autônomos. Esse aqui é um pequeno veículo, era um veículo, né, de controle remoto. A gente alterou ele, colocando aqui sensores, GPS, acelerômetros, magnetômetro, para saber a posição dele em relação ao norte terrestre. Então, a gente conseguiu aqui fazer com que esse veículo fizesse uma navegação ali autônoma. A gente tem um software, né, o ArduPilot, a gente define a rota que a gente quer que o veículo siga nesse software, passa essa rota por Wi-Fi, né, para esse veículo, e aí o veículo ele faz a condução
se guiando aí apenas pelos sensores que ele possui. Projeto aqui também de bicicleta elétrica, a gente já trabalhou um pouquinho nisso, impressão 3D. Aqui na foto é um projetinho muito legal, até eu passei para o professor Igor depois. Talvez, quem sabe mais para frente, possa ter alguém que possa ter interesse em trabalhar nessa área, que é um veículo, ele pode ser controlado aqui por um celular, e todo o software dele está embarcado também em um celular. E aí ele utiliza a câmera do celular que está nesse carrinho para se movimentar, e é possível até fazer, por exemplo, ele consegue se movimentar seguindo objetos. Digamos que a gente programa ele para seguir um objeto, uma cor vermelha, por exemplo, na camiseta de alguém. Então a pessoa vai andando, ele vai indo atrás da pessoa, seguindo essa cor. Então envolve inteligência artificial, é um projetinho muito bacana, chama OpenBot, é um projeto open source. Aqui tem aqui uma brincadeira que eu fiz também, a gente estava tentando aumentar um pouquinho esse veículo autônomo e construindo um veículo maior. E aí eu fiz alguns testes aqui conduzindo esse veículo com Bluetooth, né, usando o celular, né, comunicação Bluetooth. E aí eu sentei em cima aqui do veículo para ver se ele conseguiria levar aqui o peso pena aqui né, do professor Tarsis. E esse aqui é um veículo elétrico que a gente construiu também, um veículo de carga elétrica. Bom, aí são algumas áreas, pessoal. E como eu já comentei inicialmente, a gente está aberto aí para parcerias, né, alguém tiver ideias, né, correlatas a esses trabalhos, sabe? A gente está à disposição para conversar também. Bom, então sem mais delongas, turma, hoje a gente vai falar um pouquinho do software Simulink. E eu queria então começar falando, né, sobre a ideia de controle. Então, aqui tem algumas imagens, né? Então, os conceitos aí relacionados a controle estão assim toda parte hoje, né? Envolve aí drones, envolve aspiradores de pó, né? Aqueles robôs, né, desenvolvidos para cirurgias, veículos autônomos, enfim. Então, quando a gente está falando do controle, basicamente a gente tem uma entrada, um set point que a gente deseja, e aí a gente vai ter toda uma malha aqui. O controle pode ser em malha aberta ou malha fechada. Aqui é um exemplo de malha fechada. Onde a gente tem aqui, então, o feedback aqui, né? Vai ter algum sensor que vai falar para a gente, olha, seu setup era tanto, seu set point era tanto, e a gente atualmente na saída está tendo valor X. Então ele volta então esse sinal aqui para ser calculado o erro entre o valor do set point e o valor atual, e aí o controlador vai ajustar, então, fazer os ajustes necessários dinamicamente para conseguir atingir o set point definido. Estou mostrando aqui, digamos que a gente quisesse construir ou controlar, digamos, uma das juntas aqui desse braço robótico utilizando o motor elétrico. Tá? Para o motor elétrico, a gente forneceria uma tensão, e a gente gostaria, né, que fornecendo essa tensão durante um certo tempo, que o eixo desse motor se movimente e que ele atinja um determinado ângulo. Então, a gente teria que implementar, conforme está mostrado aqui, né, um controle, e aqui seria interessante ser um controle em malha fechada. Seria necessário, inclusive, a gente ter, então, para fechar essa malha, a gente teria que ter um sensor. Normalmente, em motores, a gente utiliza o encoder. Então, o encoder ele vai fornecer para a gente a posição angular do eixo desse motor. Então, o encoder normalmente é acoplado ao próprio eixo mesmo, né, ou algum eixo que esteja acoplado de alguma forma, né, através de uma transmissão, enfim, nesse eixo do motor que a gente está fornecendo aqui tensão. Bom, então a gente teria o set point, a gente teria aqui um controlador desenvolvido, poderia ser, talvez vocês já ouviram falar, né, um controlador proporcional ou um controlador integrativo, ou poderia ser um conjunto, né, proporcional, integrativo, derivativo, um PID, que é muito, o termo PID aí é muito utilizado, né, acho que deve ser bem conhecido. E aqui, então a gente tem o nosso motor, teria toda a dinâmica aqui do motor aqui por trás desse bloco que está sendo mostrado de forma simplificada. Aqui teria também, né, todos os princípios aqui relacionados ao sensor que está sendo utilizado. Eventualmente seria necessário algum filtro, mas aí seria calculado o erro entre o valor
da saída do motor, o valor de input aqui, né, o set point, para a gente conseguir posicionar o motor no ângulo desejado, ou seja, então movimentar o braço do robô para aquela posição específica. E aí, turma, e é isso que então, essa ideia desses blocos é a ideia que foi implementada no Simulink. A gente consegue construir controle, a gente consegue programar, inclusive placas, né, microcontroladores, enfim, a gente consegue inclusive utilizar o nosso celular em conjunto aqui com o Simulink. E a ideia é justamente fazer essa programação em blocos. Tá? Eu vou mostrar daqui a pouquinho mais um pouco sobre isso, num exemplo mais prático que a gente vai fazer junto aqui. Bom, mas o Simulink, então, para a gente dar aqui uma visão geral, ele é aplicado em diversas áreas, né? Então, o grupo aqui de inteligência artificial, né, tem vários pacotes aqui no Simulink que são focados para aplicação aqui de, né, diferentes métodos, né, de inteligência artificial, né, deep learning, machine learning, algoritmos genéticos, tá? Então, ele tem, enfim, tem N pacotes mesmo. Parte também de comunicação wireless, tem aqui alguns blocos já implementados específicos aqui para esse tipo de aplicação. Eu comentei sobre veículos elétricos, né? É possível você modelar motores elétricos, é possível você modelar controladores de motores no software. Aqui controle em geral, né? Aqui está mostrando aqui, deixa eu até dar um zoom aqui, deixa eu ver se fica melhor. Bom, aqui assim, a gente tem aqui um controle aqui de uma aeronave, né? Então necessário fornecer, né, as equações, né, a função de transferência, enfim, fazer essa modelagem para você obter ali, né, fazer os testes aí do controlador que está sendo implementado, parte de processamento de sinais, parte de robôs. Então, realmente o software é muito amplo e é muito assim útil mesmo, tá, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem comentar algo, tá, podem aí me interromper. Bom, aqui eu quis colocar também um comentário de um funcionário da empresa Scania, né? Esse comentário aqui estava, inclusive, na própria página do MATLAB Simulink. E aí ele fala assim, o Simulink ele é particularmente útil em 2 estágios do processo de desenvolvimento. Primeiro, ele nos ajuda a tentar novas ideias e visualizar como essas ideias irão funcionar. Depois, é possível gerar o código e realizar testes já no veículo, né? Então, pode-se realizar aí, né, múltiplas simulações, refinar o projeto e fazer aí a modificação do código até atingir aí, né, o objetivo esperado do sistema. Então, aqui é um comentário do Johnny Anderson, aí da empresa Scania. E aqui eu tenho também uma vaga. A XMobots é uma empresa de drones, atualmente é a maior empresa de drones da América Latina. Ela está localizada em São Carlos, tá, no interior de São Paulo, ali, próximo a Ribeirão Preto. E eles estão procurando, né, que a gente destaquei ali em vermelho, eles estão procurando pessoas para desenvolver, no caso dessa vaga em específico, é uma vaga de navegação, guiamento e controle, desenvolvimento de drones, né? E eles precisam, então, pessoas que entendam de malha de controle, controle, algoritmos, de guiamento, né, equacionamento e modelagem de aeronaves para uso em controle. E aí, um dos requisitos aqui que eu destaquei foi conhecer a ferramenta MATLAB Simulink. Tá? Então, eles colocam como requisito. Ok? Então, só para destacar aí, né, que profissionais que sabem mexer nessas ferramentas estão sendo buscados aí no mercado. Bom, daqui então, pessoal, deixa eu só ver aqui, o meu mouse sumiu, deixa eu ver se volta aqui. Eu vou aqui abrir com vocês o MATLAB, e a gente vai ver aqui então como acessar aqui o Simulink, e a gente vai começar a fazer aqui uma exploração inicial aqui do pacote, tá? Aqui eu estou mostrando na página inicial, quando a gente abre o software MATLAB, então o ícone aqui para abrir essa biblioteca do Simulink com os pacotes que ele possui. Então basta clicar nesse ícone aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se a gente consegue trabalhar aqui junto.
Então, deixa eu clicar aqui. Bom, então aqui eu estou com uma pasta. É preciso que toda vez que a gente vai iniciar algum modelo no Simulink, né, que a gente queira, inclusive é possível a gente inserir os dados, né, dos que vão ser utilizados no modelo, é possível fazer essa inserção de dados no próprio MATLAB. Aí eu tenho aqui um exemplo que a gente vai trabalhar logo mais, e eu estou aqui na pasta que eu preparei aqui para a gente ver nessa formação do Simulink. Então, eu estou com essa pasta, eu preciso de estar com ela aberta, porque qualquer dado assim que eu vá utilizar nos meus modelos precisa de estar nessa pasta ativa aqui, na Current Folder. Aqui, para abrir o Simulink, então, bastaria a gente clicar nesse ícone Start Simulink, ou a gente poderia simplesmente digitar aqui a linha de comando Simulink e dar Enter, tá ok? Eu já estou com o software aberto aqui, então eu vou já mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Bom, vou abrir aqui uma janela nova aqui para a gente começar a nossa conversa aqui mais na parte mais prática aqui. Bom, então aqui, ó, se a gente abrindo o Simulink aqui, apareceria essa janela, tá? Sem nada. A gente clicando nesse ícone, a gente vê as várias bibliotecas e os vários pacotes que possui no Simulink, né? E aí a gente vê que tem pacotes aqui, inclusive, ó, Vision, HDL Toolbox, parte de veículos, dinâmica de veículos, tá? Simulação, animação, né, 3D, parte de robótica, tá? Enfim, são muitos pacotes, então é um software muito rico mesmo, muito amplo, tá? Então, mas esses aqui seriam os pacotes, né, da aba Simulink, aqui, ó, Simulink são os pacotes básicos. A gente vai começar aqui falando um pouquinho sobre como usar aqui o Simulink. Então aqui, turma, digamos que eu quisesse chamar qualquer bloco aqui, para a gente inserir qualquer bloco aqui nessa área de trabalho aqui, eu posso só simplesmente clicar e começar a digitar o nome de um bloco que eu queira. Digamos que eu quisesse, por exemplo, plotar um gráfico. Para plotar o gráfico, o Simulink usa o bloco que chama Scope. Então, vou digitar aqui, ó, Scope. Aqui, então a gente tem aqui já esse bloquinho aqui vai permitir a gente plotar alguma informação. Digamos que eu queira aqui colocar, por exemplo, uma constante. Então, começa digitando constant, lá, e aí ele já aparece, ele já dá várias sugestões aqui para a gente. Eu vou pegar aqui primeiro essa opção aqui, essa constante que ele forneceu inicialmente aqui. Então, tem aqui essa constante. Agora, digamos que eu queira multiplicar aqui o valor dessa constante por algum ganho, né? Ou fazer uma multiplicação desse valor por outro, né? Eu vou colocar aqui, ó, tem um bloco gain. Beleza? Então, é muito fácil. E aí, aqui eu vou só demonstrar rapidinho. Vou alterar o valor dessa constante, vou colocar aqui, vamos dizer, sei lá, 5. Ok? No ganho aqui, vamos falar que eu quero multiplicar o valor da constante por 2,5. Tá? Ok? E para conectar, basta a gente clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar até onde a gente queira fazer a conexão. Vou conectar aqui o ganho direto aqui no Scope, só para a gente ver aqui o que vai acontecer. Ó. Então, para a gente rodar aqui esse primeiro modelo basicão que eu fiz aqui nessa pré-demonstração, basta clicar aqui no Run. Tá? E aí aqui está dizendo o tempo que vai rodar essa simulação, tá 10 segundos. Né? É lógico que aqui a gente poderia colocar simplesmente aqui 1 segundo, né? Já é o suficiente. Vou rodar aqui para a gente ver. Olha, ele compilou e rodou já. Então, ele vai fazer essa continha e a gente consegue ver o valor
que foi obtido no gráfico. Então, eu coloquei 5 vezes 2,5. Então, a gente consegue ver aqui, né? É lógico que era uma constante multiplicada por um ganho, vai dar um valor constante. E aí ele está com esse valor durante todo o tempo da minha simulação. Então, está dando ali, né, 5 vezes 2,5, valor aqui de 12,5. Tudo bem, então é bem fácil mesmo. Eu dei aqui esse exemplo aqui só para a gente começar mesmo, né, a ver como que insere blocos aqui no pacote, né, aqui nessa janela em branco aqui que eu abri do Simulink. A gente já vai fazer mais algumas coisas aqui, mas então, turma, o que eu quero continuar aqui explicando para vocês, né? O software, ele é muito útil para modelagem de qualquer sistema, seja ele um sistema mecânico, seja ele um sistema elétrico, né, seja ele um braço robótico, ou digamos que nós queremos implementar um controle, né, um código mesmo para um microcontrolador, tá? Então, o Simulink pode ser usado, enfim, para essas N aplicações. No caso da modelagem, eu estou dando aqui um exemplo de um sistema mecânico, e a gente vai fazer a modelagem desse sistema mecânico ali no Simulink. Então, eu queria só comentar aqui rapidinho com vocês. Para fazer essa modelagem, né, o primeiro passo seria que a gente obter, né, a equação do sistema, né, que seria a equação diferencial desse sistema mecânico. Eu estou dando um exemplo aqui de um sistema massa, mola e amortecedor. Eu estou desprezando o atrito aqui no contato, né, dessa massa aqui com o piso, tá? E aí, aqui, então, a gente poderia fazer um diagrama de corpo livre, isolar essa massa. A mola, ela vai fornecer uma força sobre a massa. Se digamos que a massa estivesse deslocando, por exemplo, aqui para o lado direito, então teria uma força contrária a esse deslocamento feito pela mola. A mola estaria sendo tracionada, né? Então teria uma força contrária ao movimento, puxando aqui para trás. No caso da força do amortecedor, a mesma coisa, teria uma força aqui contrária ao movimento, tá? Então, basicamente, aqui, se a gente fizesse esse diagrama de corpo livre, né, a gente poderia, então, depois escrever a segunda lei de Newton, que nada mais é do que essa equação diferencial que está aqui, né? A segunda lei de Newton, somatório de forças, quando a massa é constante, somatório de forças é igual a massa vezes a aceleração desse corpo. Então, a gente aqui organizando os termos, né? Mx, dois pontos, seria massa vezes aceleração. As forças, elas estariam do lado oposto e elas teriam um sinal negativo, porque elas estariam contrárias ao movimento. Eu só fiz uma manipulação aqui, não tem nenhuma força externa aplicada a esse sistema, tá? Ele só está deslocado, a gente faria um deslocamento inicial dessa massa, tiraria ela da posição de equilíbrio, e aí, então a gente teria uma condição inicial aqui, um valor de x0, e a gente poderia, inclusive, ter uma velocidade inicial para essa massa, tá? Mas, uma vez que a gente praticamente tirou ela da posição de equilíbrio e soltou essa massa, ela vai começar ali o seu movimento oscilatório, tá? Bom, mas então vamos ver como construir e estudar esse modelo, esse sistema mecânico aqui no software. Aqui vai ser aqui a nossa sequência. Eu só fiz aqui para facilitar para a gente a construção do modelo. É interessante a gente pegar aqui a equação diferencial, é uma equação diferencial de segunda ordem, né? Homogênea, né? Aqui igual a zero. Então, a gente vai dividir todos os termos dessa equação pelo valor da massa, tá? E aí eu vou fazer uma manipulação aqui também e vou isolar o termo de aceleração. Então, dividindo aqui tudo pela massa, os demais termos ficaram aqui, então, com a divisão, né, no denominador aqui pela massa, e a gente isolou a aceleração. Então, turma, vamos lá vou construir aqui junto com vocês. Deixa eu aqui abrir. Vou pegar aquela própria janela que a gente já estava. 8h34, tem que correr aqui, ó. Bom, então a gente precisa de ter, aqui está mostrando, ó, a gente precisa de ter um integrador, porque a gente tem aqui, na equação diferencial, a gente tem um termo de aceleração x dois pontos. Se eu integrar a aceleração, eu obtenho a velocidade. E a integral da velocidade, né, que x pontos, seria x, o deslocamento variando no tempo, ok?
Então, o que é resolver essa equação diferencial? Resolver essa equação diferencial é achar uma função ou conjunto de funções para o valor de x de t, ok? Então, a solução dessa equação diferencial é a função x de t. E, então, na modelagem aqui, eu vou precisar de utilizar um bloco de integrador, eu vou precisar de utilizar o bloco de ganho, tá? Um scope para a gente plotar, né, qual que seria, aqui na saída aqui, ó, a gente vai obter justamente a função, a solução da equação diferencial, que é o x de t. Então, a gente vai plotar essa função no gráfico, né? E o x, a posição, ela varia com o tempo. Então, a gente vai plotar um gráfico da posição variando com o tempo. E é possível a gente jogar os dados que foram obtidos aqui dessa simulação também para a área de trabalho do MATLAB. Então, se a gente quiser depois trabalhar com esses dados, gerar gráficos, é possível. E a gente vai colocar também um bloco aqui para fazer a subtração dos sinais. Pessoal, eu estou preocupado com o tempo. Eu acho que eu vou até fazer o seguinte, eu já vou mostrar aqui, eu já tinha aqui construído, deixa eu ver aqui, para ser mais rápido. Aqui. Olha, então eu construí aqui já já tinha inserido esses blocos. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho como seria o processo. Ó. Então eu poderia digitar aqui, ó, integrator. Ó, já aparece aqui para a gente o integrador. Tá? Os ganhos são esses aqui, conforme eu tinha feito anteriormente, né? Só digitar aqui gain. É apenas um termo que ele vai multiplicar o sinal que está vindo aqui de onde, né, onde está conectado. Ele vai fazer a multiplicação desse sinal. Para a gente fazer essa subtração, então a gente colocaria aqui um somador, né, aqui pode ser um subtract, né, para fazer essa operação matemática. Só que notem que na minha equação diferencial, ó, seria x dois pontos é igual a menos c sobre m. C sobre m, o c é a constante do amortecedor, o m é a massa do corpo. Então, são termos constantes, a constante do amortecedor e a massa é uma constante. E aqui a gente tem a rigidez da mola e a massa também. Então, esse termo aqui também vai ser um valor constante. Então, a gente insere eles. No caso aqui, eu vou utilizar, já vou inserir esse valor no próprio ganho. Então, aqui eu coloquei, ó, o coeficiente, a constante de amortecimento, é o damping, dividido pela massa. Tá? Já vou mostrar para vocês onde a gente pode colocar os valores dessas constantes. Aqui e aí, bom, especial aqui, turma, só para a gente entender. O sinal que vai vir daqui, ó, a gente vai ter aqui a soma do C sobre M, né, a constante de amortecimento, que vai multiplicar um valor. Qual que é o valor que multiplica a constante de amortecimento pela massa? Ela está multiplicando o sinal de velocidade. Tá? E a constante da mola pela massa está multiplicando o valor da posição, tá? O x de t. E aí isso vai ser igual ao x dois pontos, aceleração. Então notem aqui como que é a ideia. Esse primeiro sinal meu aqui, ó, aqui a gente teria então um sinal de aceleração nessa linha. Eu integraria esse sinal de aceleração e obteria aqui um sinal de velocidade, então, a integral da aceleração e velocidade. Então, velocidade eu multiplicaria pelo termo C sobre M, né, constante de amortecimento pela massa. E depois, aqui, integrando o sinal de velocidade, eu obteria, então, x de t, a posição. E aí eu multiplico a posição pela rigidez da mola dividido pela massa. Se eu faço a subtração dessas duas, isso daqui dá para a gente justamente o sinal de aceleração. Então, notem que é um loop, né? Ele calcula o valor de velocidade, calcula o valor de posição, e aí faz aqui a subtração para obter o valor de aceleração. Então, vamos ver aonde que a gente insere aqui, rapidinho, os dados, né, para esse modelo, primeiro modelo mecânico aqui. Uma forma da gente colocar os valores que a gente quer utilizar, eu poderia, inclusive, inserir o valor diretamente no bloco aqui. Mas eu preferi dar um nome, né, para essas variáveis, ou para essas constantes, no caso, né? E aí fica mais fácil da gente saber, né, os valores todos que foram inseridos no modelo. Então, uma das formas aqui de inserir esses dados, ó, seria a gente salvar esses dados nas propriedades do modelo. Então, a gente clica aqui em File, Model Properties.
Aí eu venho aqui, vou vir aqui em Callbacks, init FCN. Então, aqui no init FCN eu coloco os dados, né, relacionados ao meu sistema mecânico. Então, eu digitei aqui a massa, 750 quilos, rigidez Newton por metro, 50 mil Newton por metro, rigidez da mola, constante de amortecimento 200 Newton vezes segundo por metro. Tá? Para a gente poder resolver uma equação diferencial, a gente precisa, lá no caso é uma equação diferencial de segunda ordem. Então, eu preciso de ter dois valores, né, são as condições iniciais, né, então eu preciso de ter duas condições iniciais. Eu poderia falar, né, por exemplo, que a posição é 0, ou, no caso aqui, eu estou definindo que a posição inicial minha é 1 metro. E eu estou definindo um valor também de velocidade inicial, tá? 0,1 metros por segundo. Ok. E aí, vamos rodar aqui essa simulação? Então, o que vocês esperam, turma? O que a gente poderia já pensar aqui? Qual vai ser a função x de t? Como vai ficar o gráfico dessa função? Então, se a gente puxasse aqui um carrinho, né? E aí tem uma mola e tem um amortecedor. A gente pensa, né, que vai ter aqui um movimento oscilatório, vai começar a ir para trás e para frente. Só que como tem um amortecedor, que é o termo dissipativo, esse sistema vai perder energia. Então, ele vai começar, vai ter um deslocamento máximo ali, ele vai fazer esse movimento de vai e vem, até chegar num certo tempo que ele vai parar mesmo, ok? Então, vamos ver o gráfico aqui. Eu vou rodar aqui para vocês. Ó, pronto, já rodou, foi muito rápido. Sisteminha bem básico, né? Aqui. E aí tem aqui, então, essa é a resposta daquela equação diferencial, né? O x de t, né? A solução, desculpa, da equação diferencial, tá? E aí, aqui no caso, a gente está fazendo a simulação só até 10 segundos. A gente vê que com esses valores que foram inseridos, ainda não cessou o movimento oscilatório aqui da massa. A gente poderia alterar o tempo ali. Um outro ponto aqui, né? Ele está começando na posição 1 metro, conforme foi definida a condição inicial. Vamos brincar aqui um pouquinho. Vou alterar aqui. Eu vou alterar aqui. Vamos colocar ali lá mesmo. Só um ponto, eu esqueci de comentar. A condição inicial aqui, pessoal, nesse modelo, ela é definida no integrador. Tá? Por exemplo, eu quero velocidade inicial. Então, o integrador ele vai pegar o sinal de aceleração, vai integrar, vai sair velocidade. Então, eu defino a condição inicial de velocidade inicial, né? Justamente nesse primeiro integrador. Então, aqui eu chamei a posição inicial, a velocidade inicial, desculpa, de x dot 0, tá? X ponto 0, né? Seria, ok? E aqui no outro integrador que vai sair para a gente o sinal de, né, a solução, né? O x de t, então eu defini a condição inicial de posição, ok? O x0. Bom, daí vamos alterar aqui, eu vou mudar. Vamos colocar aqui o valor de rigidez, vamos colocar aqui um valor maior, aqui. Vamos colocar aqui, dobrar esse valor. 400, tá? Vou colocar aqui aplicar, ok. Vamos colocar para simular, de novo. Vamos ver aqui como vai ficar ali a solução. Ó, então, vejam que a gente já está quase conseguindo aqui a estabilização, né, do movimento da massa, né? A gente está quase conseguindo voltar ela para a posição de equilíbrio estático ali. Vamos ver aqui. Se a gente aumentar aqui mais um pouquinho, aí eu acredito que a gente já consiga dobrar aqui de novo. Isso é a constante de amortecimento. Vou manter aqui a posição inicial 1. A gente poderia alterar aqui, vamos colocar 0,5. Aqui. Lá, pessoal. Então, essa aqui é o 0,5, mudou a condição inicial. A gente vai ter aqui esse movimento oscilatório. Como a gente tem um amortecedor, ele vai dissipar energia. E aí, depois de um certo tempo, essa massa vai voltar para a posição 0. Tá? Bom, legal. Turma, então esse aqui seria uma introdução aqui à parte do Simulink. Eu queria falar agora aqui, dando continuação, o Simulink ele possui também uma interface, a gente consegue fazer uma interface gráfica para a gente alterar os valores das constantes, enfim, de forma gráfica mesmo. A gente pode colocar botões de liga e desliga, a gente pode colocar aqui gráficos mesmo para mostrar em tempo real
é o que está sendo feito. Então, eu queria mostrar aqui rapidinho para vocês um modelo que eu preparei. Nesse modelo aqui, eu forneço uma tensão para um motor, tá? E esse motor está acoplado a um eixo linear, um atuador linear. Então, ele vai fazer a movimentação aqui dessa base, tá? Mas aqui, o que eu quero mostrar é basicamente o comando. A gente vai estar comandando aqui dinamicamente e a gente vai ver aqui a variação da posição nesse gráfico, tá? Os valores, né, da posição, né, conforme o valor de tensão que a gente está fornecendo. Nessa simulação, eu coloquei o tempo infinito, porque eu quero ficar rodando isso e alterando isso dinamicamente. Então, olha que legal isso, vamos ver. Ó, então, inicialmente, a tensão fornecida é 0. Eu vou clicar aqui nesse knob aqui e vou alterar a tensão. Ó, vou subindo aqui o valor de tensão. Olha lá. Eu posso colocar, inclusive, o valor aqui, ó, negativo. Então, seria que promoveria, no caso, o movimento para o lado oposto aqui do eixo linear. Tá? Então, a gente consegue fazer um controle de forma, assim, vamos falar, em tempo real, tá, desse sistema. Então, aqui é um exemplo de outras opções que existem aí no Simulink. Nosso tempo está meio curto já, turma. Eu queria mostrar também mais um pouquinho. Além dos blocos, esses blocos aqui que a gente precisa, no caso, construir, né, ter a equação diferencial, o Simulink ele possui um pacote que chama Simscape. Então, são um conjunto de outros, né, blocos ali que a gente pode utilizar. Então, aqui, ó, eu estou mostrando a biblioteca do Simscape, tá? É uma biblioteca que tem dentro do Simulink. E a gente tem aqui, por exemplo, componentes elétricos, componentes mecânicos, hidráulicos, parte magnética, pneumática, enfim, é muito amplo mesmo. A gente tem aqui também a parte de tecnologias específicas, né, o Sim Mechanics, que seria, por exemplo, componentes para construir braços robóticos, juntas, né, rotativas, juntas prismáticas, enfim, parte de potência, baterias, capacitores, tá? Então tem implementado transmissões mecânicas, tá? Então então fica aí dentro dessa biblioteca Simscape, dentro do Simulink. A ideia aqui então muda um pouquinho. Ao invés de a gente precisar de construir a equação diferencial, esses blocos eles já vão representar diretamente o modelo físico, tá, do componente que você né, que você selecionou. Então, por exemplo, eu poderia adicionar uma resistência. Ele já vai ter implementado nesse bloco né, as equações relacionadas a uma resistência elétrica. O bloco da massa, né, então ele já vai ter aqui o termo inercial, né, enfim, aqui um tubo, né, então tem toda já a modelagem já feita nesse componente. Então, seria então possível você conectar esses componentes um com o outro e modelar um sistema sem você conhecer a equação diferencial que rege esse sistema. Olha que coisa legal. Então aqui, aquele sistema massa-mola que a gente fez, vamos ver como que ficaria ele implementado dessa forma. Deixa eu ver aqui onde que eu construí. Eu acho que eu já tinha feito um modelinho desse para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui se tem. Vou sair aqui. Aqui, tá aqui, ó. Então, eu construí, olha, como que a gente faz para inserir esses blocos do Simscape? Eu poderia abrir aqui a biblioteca e procurar lá nos pacotes Simscape, ou poderia simplesmente digitar aqui também, igual a gente fez inicialmente. Por exemplo, eu quero adicionar uma massa. Então, ó, digito aqui Mass. Olha, ele vai falar aqui, ó, Mechanical Translational Elements. Então, aqui, elementos de translação. É uma massa translacional. Ela estava fazendo um movimento de translação. É justamente isso que eu quero. Então, tá aqui o bloquinho da massa. Eu posso, nesse bloco, colocar o valor que vai ter essa massa. E da mesma forma, turma, eu fiz aqui para a mola. Tá? Aqui eu defini ó, a constante da mola, não sei se estão lembrados, mas é 50 newton por metro, 50 mil newton por metro, então tá aqui. A constante do amortecedor inicialmente era 200 newton vezes segundo por metro, então adicionei aqui também. Esse bloco aqui é apenas um sensor para ver a translação da massa. Então eu acoplei ele aqui entre a massa e um referencial mecânico. Tá? Então vamos simular aqui, vamos ver o que vai dar esse gráfico, olha só.
no caso aqui, a solução dessa equação diferencial está modelada, no caso, pela conexão desses blocos. Esse sistema mecânico ficou algo bem simples aí de construir, né? Com essa ideia. Vamos ver aqui o gráfico. Então, vejam, olha só, partindo da posição inicial, 1 metro, e aí eu tenho aqui um movimento oscilatório, igual a gente tinha obtido anteriormente, utilizando ali os blocos do próprio Simulink. Aqui eu preciso só de comentar com vocês por que ficou aquela posição inicial 1 metro, né? A gente consegue definir aqui condições iniciais também, aqui nas variáveis. Então, eu falei que a deformação inicial da mola seria uma deformação positiva, né? Então, ela estaria tracionada 1 metro, um valor de 1 metro. Então, é a posição inicial. A gente consegue, se ela está tracionada, significa que a massa se deslocou 1 metro. A gente consegue, então, definir aí. E aqui eu digo para o meu sensor da onde está partindo a posição inicial, meu sensor de translação. Bom, legal. Então, assim, fica muito mais fácil, pessoal, de fazer modelagem. E aí eu queria aproveitar, então, mostrar para vocês também, hoje é um modelo mais complexo de um sistema, de um veículo elétrico. Deixa eu abrir aqui, não. Deixar aqui. Aqui, ó. Esse aqui seria o modelo que a gente construiu aqui. Vou mostrar alguns blocos para vocês. Ó. Esse bloco aqui é um motor DC. E aí eu consigo inserir simplesmente nesse bloco os parâmetros do motor DC que eu quero utilizar no meu modelo. Então, a gente pode inserir aqui a indutância, né, da armadura, do motor, aqui a constante de torque desse motor, né, a resistência, né, que vai ter nesse motor, né, propriedades mecânicas como, né, a inércia rotativa, enfim. Então, a gente consegue inserir esses dados no bloco. Eu estou usando aqui também uma relação de transmissão. Então, eu consigo definir, olha, a relação de transmissão que eu estou utilizando, ou seja, no meu sistema, seja ele de engrenagens, ou seja ele por uma transmissão por polias, né, que não importa. Eu estou falando o valor dessa transmissão, né, para reduzir a velocidade de entrada do motor para o eixo das rodas. Tá? Aqui eu defino, por exemplo, eu criei um subsistema, tá? Dentro desse subsistema eu coloquei aqui o veículo. Tá? Aqui eu tenho um bloco que é como se fosse o corpo do meu veículo. E aí eu consigo definir, por exemplo, a massa do piloto mais a massa do veículo, condições de distâncias entre eixos, qual que é a gravidade, o valor da gravidade, né, que a gente está considerando, enfim. Então, esse é um modelo bem mais completo e, inclusive, mais complexo. Aqui a gente fornece um ciclo de condução e eu quero saber quanto de bateria que ele vai gastar para realizar esse ciclo de condução, né, esse trajeto. Vou simular aqui com vocês. São 482 segundos a simulação. E aí só para vocês verem que a simulação ela é bem rápida até. Ó, e aqui a gente consegue ver a velocidade. Olha lá, em azul está a velocidade de referência. Em amarelo é a velocidade que o veículo está desempenhando mesmo. Tá? Então a gente consegue ver aí em tempo real, né, o Simscape, o Simulink aqui, né, no caso, fazendo aí essa simulação. Bom, ok, a gente está um pouco sem tempo, né, porque eu preparei. Vou parar aqui. Só para a gente ver rapidinho, ó, a gente consegue ver então o valor de tensão da bateria que está sendo usada nesse veículo, como que essa tensão está variando. Aqui. Está mostrando para a gente, ó, não, aqui eu estou plotando, que eu não sei exatamente, eu teria que ver aqui com calma, aqui, na verdade não é tensão ali não, ali eu estou mostrando, eu acho que é a energia que está sendo consumida. Isso, aqui é o valor da tensão, ó. A gente partiu com um determinado valor inicial de tensão, 39 volts mais ou menos, essa tensão está decaindo com o tempo conforme ele realiza o trajeto. Tá? Então, a gente consegue ver qual o valor mínimo de tensão que essa bateria vai ficar ao final, inclusive, do trajeto. Bom, deixa eu fechar esse modelo aqui.
Bom, continuando aqui, pessoal, nos pacotes ali do Simscape, a gente também tem um pacote SimMechanics, que eu falei para vocês que a gente consegue, inclusive, ter modelos de braços robóticos, a gente pode construir essa geometria tridimensional, a gente pode importar ela para o Simulink. Então, aqui, o que eu fiz? Foi construído um modelo 3D lá no software SolidWorks. Eu tenho aqui no software SolidWorks uma extensão, chama SimMechanics Link. Tá? Então, ele vai gerar para a gente um arquivo, né, que eu consigo utilizar depois no MATLAB Simulink. Tá? Então, eu consigo importar esse modelo e aí com todas as propriedades físicas, né, desse modelo. Por exemplo, eu posso falar aqui qual que é o valor da massa dessa haste, qual que é a inércia rotativa dela, eu posso, né, enfim, já importar, por exemplo, né, então esse eixo tem uma determinada densidade, vai dar uma determinada massa, né, enfim. Então, isso vai ser carregado para simulação, né, dinâmica que nós vamos realizar. Ou seja, a gente consegue, então, prever pela simulação de forma muito concreta, né, assim, muito próximo do que vai ser o comportamento, o desempenho do sistema seu na prática, né, no mundo real. Então, vou mostrar aqui para vocês um modelo aqui primeiro de um braço robótico. Então, eu estou aqui, eu quero fazer com que esse braço robótico se movimente. Aqui é um braço robótico bem simples, aqui é basicamente um motor com um atuadorzinho que vai puxar aqui essa haste para trás e para frente, né, movimentando ela em ângulo. Aqui eu tenho a função que foi criada para ele se deslocar, tá? Então aqui valor de ângulo, então ele sai aqui de 55, vai para mais ou menos 75 graus, depois volta para o valor inicial, tá? Então vamos ver como que vai ficar aqui essa simulação. E agora olha que legal. Estou compilando aqui o modelo. Deixa eu colocar aqui nas duas janelas, deixa eu só para vocês verem aqui o que está acontecendo. Opa, não é esse. Esse daqui. Ok, e esse daqui. Vou puxar aqui um pouquinho para cá. Então aqui, pessoal, esse aqui foi tudo importado lá do SolidWorks. Então aqui a gente consegue ver, eu vou rodar novamente a simulação. Aqui está a posição, ó, que a gente deseja, o sinal em vermelho. Em azul é o que o atuador está realizando. Então a gente dá um comando de tensão, mas isso não é instantâneo para ele atingir a posição. Então a gente está vendo realmente o comportamento dinâmico do sistema com base no controlador que foi construído aqui para acionar esse motor elétrico e esse eixo rotativo. Tá? Então você vê, tem a dinâmica completa ali desse sistema. Vou dar mais uma vez aqui para vocês, ó. Posição 50 e poucos graus, subiu para 60 graus, mais de 60 graus, depois aqui está voltando para a posição 55 graus e depois para zero. Ok? Bom, legal, que nosso tempo está vencendo. Vou mostrar mais um exemplo aqui. É um atuador linear. Aqui eu vou colocar um set point. Eu vou jogar aqui nessa janela aqui para a gente ver. E deixa eu pegar aqui o outro. Deixa eu rodar ele aqui primeiro. Ó. Deixa eu só centralizar aqui. Nesse set point aqui, pessoal, eu defino o valor que eu quero que que esse atuador, qual posição que vai atingir esse bloquinho aqui do atuador linear. Então aqui estava 5, vou colocar aqui para ele para 100. E é interessante, a gente consegue ver a dinâmica, inclusive, do controle. Por exemplo, se ele vai chegar na posição, ele vai ter uma pequena oscilação, ou se ele vai chegar e já vai parar na posição, senão vai ter overshoot, né, em relação ao posicionamento. Vamos ver aqui. Ó. Eu vou dar play aqui de novo. Olha lá, ele entrou na posição 100. Não sei se vocês conseguiram ver, mas ele chegou na posição 100, mas ele passou ligeiramente da posição 100, daí ele voltou um pouquinho para trás depois que ele chegou exatamente na posição. Ele teve uma oscilação ali na resposta. Vou rodar aqui de novo, para vocês verem. Ó.
ok? Então, a gente tem todo o controle implementado aqui. Eu tenho as definições do motor elétrico, né? Os valores das propriedades do motor aqui definidas. Tem a parte aqui mecânica do meu atuador. Então, as juntas, né? Como foram construídas aqui as juntas prismáticas, enfim, né? Tem os sensores para medir posição, velocidade. Tá? Bom, bacana, turma. E na sequência, deixa eu aqui mostrar, vamos voltar aqui para a apresentação agora para a gente fechar. E o tempo acabou. É possível a gente, inclusive, conectar pela porta USB do computador uma placa, por exemplo, um Arduino. Né? Eu poderia utilizar um Arduino, poderia ter um driver aqui para acionar, por exemplo, um motor de passo, ou eu poderia ter uma ponte H para acionar um motor DC. Mas é possível, inclusive, então, eu controlar, programar esse Arduino, né, que seria aqui essa controller board, né? Eu poderia programar ela pelo computador. E aí tem aqui um método interessante de resolver problemas, que seria a gente fazer o uso aqui da ideia de hardware in the loop. O que seria isso? Eu poderia estar fornecendo aqui, por exemplo, os comandos pelo computador. A minha placa, né, o meu hardware aqui, né, a placa, o microcontrolador, ele receberia esses comandos. Ele tem aqui, não, ele seria programado, né? Ele receberia o programa e aí ele enviaria os comandos para o mundo físico aqui, ok? Então, é como se a gente tivesse, então, meio que um supervisório. Eu consigo mandar comandos pelo Simulink para o meu mundo físico aqui, para mexer o eixo desse motor. Eu consigo, inclusive, receber sinais de posição, né, de outros sensores que eu tivesse no meu sistema, na minha planta. Eu consigo receber esses sinais aqui no computador. E é possível, inclusive, então, depois eu programar aqui a placa e deixar isso funcionando, né, depois de forma autônoma, sem precisar do computador para operar. Então, essa ideia de hardware in the loop, ela agiliza muito o nosso desenvolvimento, né? As etapas aí para se chegar a uma solução final confiável, né, robusta, tá? Então, é possível também fazer esse tipo de desenvolvimento com o Simulink. Aqui eu estou dando alguns exemplos. Utilizando o Arduino, a gente poderia fazer um controle de temperatura em malha fechada. Eu teria aqui um relé para ficar ligando e desligando uma lâmpada. Né? A lâmpada ela iria aquecer, aqui no caso uma lâmpada gás incandescente. Teria um sensor aqui de temperatura que estaria conectado à lâmpada para ver apenas, né, qual que é a temperatura da lâmpada. É um circuito bem básico. Essa aqui é a placa do Arduino, tá? E aí o Arduino aqui ele estaria conectado ao computador pelo USB. Esses seriam os blocos que a gente teria que definir no Simulink ali. Só para vocês entenderem aqui, ó, eu receberia o sinal analógico aqui, né, um sinal de tensão na porta. Eu tenho as portas ali do Arduino. Então, um dos pinos ali receberia o valor de tensão do sensor de temperatura. Eu faria a conversão desse sinal de tensão para um valor em graus, tá? E aí eu posso, inclusive, implementar um controlador, então, para definir, por exemplo, set point. Eu quero que a temperatura chegue em 70 graus. E aí eu faço um controlador, poderia ser um controlador on-off, tá? Aqui, eu estou mandando comando para ligar e desligar. Na porta 9 do Arduino, sai um sinal de comando aqui, ó. A porta 9, essa daqui, ela sai um sinal de comando aqui para esse relé. Esse relé ele vai ficar ligando e desligando essa lâmpada. Então, eu posso manter a lâmpada ligada durante um certo tempo, depois desligar ela. Tá? Então, aqui mostrando um controle on-off bem básico mesmo. Eu tenho um set point de temperatura 30 graus. Eu meço aqui o valor da temperatura da lâmpada, comparo esse valor com o valor do meu set point, calculo, então, o erro. E aí, com base no valor de erro, né? Se isso for maior que zero, imagina, se tiver em 30 graus, o erro daria zero. Então, ele manteria a lâmpada desligada. Se esse erro der maior que zero, significa que a temperatura ainda não atingiu a temperatura da lâmpada. Desculpa, a temperatura do set point. Então, eu teria que ligar a lâmpada para a lâmpada ficar, né, energizada mais um tempo. E aí ele manda aqui o sinal de controle para o Arduino, e depois o Arduino manda para o relé. Bom, pessoal, para finalizar aqui, é possível também a gente trabalhar junto com o Android, o Android, né, o sistema operacional que a maioria dos celulares hoje
né, assim, mais baratos, né, tem no mercado nacional aí, mundial, né. Então, é possível a gente fazer, tem vários pacotes aqui que trabalham em conjunto do Simulink com o Android, né, com o celular, e é possível implementar, por exemplo, pacotes de inteligência artificial para detecção de objetos, para detectar, por exemplo, né, um rosto que foi, né, daí fazendo, caso então, um treinamento aqui dessa inteligência artificial para ele conseguir fazer esse reconhecimento facial. Enfim, tem aqui outros exemplos, né? Eu poderia, né, ter o objetivo aqui poderia ser detectar, por exemplo, a placa de pare, né? Enfim, e aí utiliza a câmera do celular Android, e aí tem alguns aplicativos que rodam no próprio Android, que são desenvolvidos por mim, que podem rodar no Android, ou você pode estar apenas conectado com um computador, fazendo aí o uso desses pacotes. Aqui estou mostrando, a gente está pegando aqui o sinal de uma câmera, de um celular, fazendo a detecção de cor. Então aqui eu tenho um algoritmo aqui para detectar uma determinada cor, e aí ele vai falar depois aqui para a gente, né, qual que foi a cor detectada, tem uma cor de referência aqui, enfim, mas ele vai conseguir então aí detectar a cor que foi definida. Bom, por último, para encerrar aqui, pessoal, só comentando, a gente tem vários cursos online de Simulink, tá? Inclusive no próprio, né, no próprio site MathWorks aqui, né, a gente tem o MATLAB Academy. Então a gente tem ali cursos gratuitos de Simulink. Eu posso depois passar no grupo essa apresentação para vocês verem com mais calma também e para vocês explorarem esses links que eu vou fornecer para vocês. A bibliografia, eu utilizei aqui nessa apresentação o material que está disponível aqui nesse endereço aqui, do Ivan Ligot, tá? E ele tem um livro lá, está aberto esse livro, a gente pode baixar esse livro, e ele tem vários exemplos que eu utilizei nessa apresentação para vocês. Aqui também tem vários tutoriais aqui nesse outro link que eu estou mostrando, né, principalmente na parte de controle, quem tiver interesse, né, em aprofundar um pouquinho mais sobre controle de sistemas. Aqui é uma plataforma desenvolvida por um conjunto de universidades, tem vários modelos, inclusive práticos, quem talvez tiver à procura de algum trabalho de, sei lá, TCC, ou até para implementar algum controle, né, tiver com dificuldade, tem muitas bases aqui importantes, né, nessa área aí de conhecimento. E aqui tem alguns projetos também utilizando o LabVIEW, coloquei alguns links aqui para vocês, e link aqui de tutoriais também. Bom, pessoal, e é isso. Eu espero que, embora foi um pouquinho corrido, mas espero que vocês tenham gostado aí dessa introdução, né, ao software MATLAB Simulink, e que vocês possam fazer uso dessa ferramenta aí no futuro. Se precisarem de algum auxílio, né? Se tiverem alguma ideia de trabalho, né? Quiserem iniciar alguma parceria com a gente está à disposição, tá ok? Professor Igor, então volta a palavra para você. Perfeito. Ó, eu acho interessantíssimo, professor, inclusive. Eu já mexi muito com MATLAB, principalmente na graduação e no mestrado, mas nunca imaginaria que o Simulink fosse tão complexo e desse fazer tanta coisa. Muito legal. É um pacote muito completo, né? E nessa área de inteligência artificial tem muita coisa também que dá para implementar. Então eu acho que pode ser uma ferramenta útil aí, né, para o pessoal aí do grupo. Muito bacana. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma ponderação aí, uma coisa que quer comentar? Aproveitar o homem aí? Ficam as dúvidas, mais dúvidas de algumas horas aí. Mas é mais questão de modelização mesmo. Realmente assim, desculpa, Thiago, realmente sim, né, a apresentação ela foi mais para dar um overview, né, das potencialidades, né, mas é lógico que tem muita coisa ali envolvida, né, nos modelos que foram construídos. Né? Sim, até a parte de simplificação ali do modelo e tal. Não sei, eu acho que eu vou te chamar aí pra gente conversar mais um pouco pra brincar um pouco disso daí.
Não, com certeza. A ideia justamente era essa, né, de plantar essa sementinha aí, vamos falar, né, de curiosidade, né, de interesse, né, pelo desenvolvimento, né, e uso da ferramenta. Então a gente está à disposição aí para depois, né, discutir mais aí os modelos e tudo. É porque uma das coisas que falta aqui para eu trabalho um pouco com simulação, mas mais estrutural, e uma das coisas que falta é a riqueza de dados elétricos, né, dos sistemas e como fazer eles, modelar eles e tal. Mas aí como eu falei, é dúvida para mais de hora, então depois te chamo aí. Então, beleza, a gente está à Bom, disposição aqui. muito bom. Então, professor Tarsis, muito obrigado, tá? É uma honra ter o senhor aqui com a gente. A gente vai fazer muito projeto junto ainda. Obrigado a todo mundo que veio também, que assistiu esse minicurso e está aí sempre com a gente. Então, muito obrigado. Tá? Muito obrigado. Um abraço. Falou, obrigado, Igor, pelo convite. Pessoal, obrigado aí a todos pela presença aí. Um abraço a todos. Bom fim de semana, gente. Valeu.